Olá, bem-vindos a mais um Inequívoco. E hoje, inequivocamente, vamos andar por zonas sombrias, por zonas recambolescas, por dor, pelas dúvidas entre a culpa e a verdade, e pelo passado e o presente, enfim. Não vos vou introduzir mais porque hoje temos connosco a Maria Henrique. Olá, Maria. Margarida, olá. E temos também a Luísa. Temos aqui... Já temos um bocadinho da Luísa. Temos a Luísa de Jesus, que já está dentro, fora de ti. Já anda aqui comigo. É? Pronto, mas ainda não estás perigosa para as outras pessoas? Não. Damos-nos muito bem, mas ela é com ela. Respeito. Com respeito. Dão-se muito bem com respeito. Luísa de Jesus é uma protagonista incrível, verdadeira, aconteceu em Portugal, aliás, aconteceu na Europa também, porque, ao que parece, é a primeira serial killer identificada em Portugal, mas também na Europa enquanto mulher. Sim, como mulher na Europa. E tu, de repente, resolveste apaixonar-te por um texto por causa de um livro, não é? Por causa e de um por causa livro. da conversa de uma autora. Tanto quanto sei, Sim. ouviste uma entrevista dela e começaste a perceber que era uma coisa que te interessava. Então, apanha-nos lá esta história. Tu ouviste a escritora falar sobre a Luísa de Jesus e pensaste, isto é um tema que eu preciso de ver com mais intensidade? Sim, há sempre uma inquietude em mim de procurar, como atriz, desafios, projetos que me tirem da minha zona do conforto. E eu ouço muito entrevistas sobre cultura, ouço muita rádio, e estava a ouvir a Ruth de Carvalho Serra a falar do livro que iria lançar e começou a falar sobre o tema e eu pensei, isto é sobre Lisboa, é sobre Portugal, é sobre história. É sobre uma mulher desamparada. É uma mulher desamparada e poderá ser um grande, grande desafio para mim como atriz. Claro. Vou tentar conhecer a autora e falar um pouco sobre ela e perceber até que ponto é que isto pode ser execuível. Tudo começou assim. Oh, Maria, fizeste uma daquelas coisas que provavelmente muita gente faz em direção a ti, mas não sei se tu fazes recorrentemente, que é, foste às redes sociais Exatamente. para encontrar a autora. Fui. Mas costumas fazer isso? Não, vês acho uma que foi a pessoa? primeira vez. Ok. E a Ruth respondeu-te de imediato? Foi maravilhosa. Eu não sabia sequer se me ia responder, não é? Claro, não consegui estar... Diz-nos lá esta cosquice minha, mas o que é que tu disseste? Ruth, acabei de ouvir, gostei imenso de ouvir. Disse que tinha ficado fascinada pela forma como ela falou do tema, porque é investigadora criminal, porque sabe muito do que fala, Claro. porque só escreveu depois de anos de pesquisa. E disse que adoraria falar, apresentei-me como atriz, que adoraria falar com ela, se nos poderíamos encontrar e a Ruth disse de imediato, claro que sim, foi fascinante. E ela sabia obviamente quem tu eras. Agora, a pergunta há bocadinho na cosquice era, tu provavelmente tens isto de fora para dentro, ou seja, há pessoas que querem ser atores, atrizes ou encenadores ou qualquer outra coisa que te abordam. Sim. Tu respondes às pessoas? Sempre. É? Sempre. Ok. Se acontece. Recebeste na mesma moeda. Recebi na mesma moeda. Tão bom. Isso goes around, comes around. É muito bom. Eu respondo muito sempre. Ainda ontem me aconteceu 2 mensagens de pedidos de conselhos, de pedidos de ajuda e acho que se as pessoas o fazem é porque precisam. Portanto, respondo a todos. Sim, mas no teu mundo, e o teu mundo são vários, já lá vamos, não é? Porque tu és várias pessoas numa só, mas no mundo cénico, no mundo da expressão dramática, sobretudo nos últimos tempos, as pessoas não tinham qualquer tipo de oportunidade de se mostrar, de começar, não estavam a ser chamadas para castings, como é óbvio, não é? Neste último ano a coisa congelou. E, portanto, eu diria que há uma angústia maior do lado de lá. Tu lidas bem com essa angústia? Como é que tu geres a angústia dos outros? Ainda não estamos na tua, estamos na dos outros, não é? Eu tento ser verdadeira, tento ser honesta. Acho que as pessoas precisam de verdade, não gosto de enganar ninguém. Então tento de uma forma muito carinhosa explicar-lhes qual é a realidade da cultura, qual é a realidade do nosso país e de alguma forma depois acabar construtivamente dando alguns conselhos para que não se desista. Sim. Sim. A resiliência. A resiliência. Mesmo nos que estão a começar. Mesmo nos que estão a começar. Porque não são só eles, não é? Eu acredito que toda a gente, porque está tudo congelado, toda a gente esteja mais parada. E mesmo os projetos estão adiados, não é? As estreias foram adiadas várias vezes, nós vemos na programação do Trindade como tem sido. Agora vai acontecer. 29 de Abril estás em cena e estarás em cena com uma mulher
que aparentemente foi culpada. Portanto, há indícios, e provavelmente a Ruth terá esse lado da investigação, não é? Há indícios claros de que houve ali uma culpa no assassinato de 33 crianças na Roda da Misericórdia, Sim. não é? Pronto, só para contextualizarmos. Sim. Era uma mulher jovem que terá feito esse massacre e que depois foi sujeita também ela a um massacre. Ela só confessa depois de esmagada, tortura, não é? Depois sim. de tortura da Inquisição. Exatamente. Então, isto é um contexto histórico muito específico, não é? A Pinamanica a agradar ao Marquês de Pombal e à Igreja, esta mulher muito frágil porque provavelmente não tinha uma defesa própria. Eu já te li em outras entrevistas a dizer que gostaste desta variação, não é? De não haver uma verdade e uma mentira, Exato. de não haver uma culpa e uma origem. Como é que tu construíste esta personagem em ti? Eu penso que nós, atores, somos veículos transportadores de mensagens. E o meu objetivo aqui não é defender lado nenhum. Não estou a defender nem o lado que possa ter sido alegadamente realmente crime, não estou a defender o lado da justiça, dou todos os lados possíveis, todas as camadas possíveis que um ser humano possa ter. Okay. E nesse sentido, são muitas peles são tantas. Estas, não é? E nesse sentido o meu objetivo é que as pessoas saiam a pensar, a falar e a debater sobre temas que de outra forma ainda são atuais. Sim. Pois, como é que tu desenhas esta ponte com a atualidade? Quer dizer, para além da justiça, e eu acho que poderemos já falar nisso, porque vimos de um mês em que a justiça portuguesa foi muito exposta e muito questionada. Mas antes disso, antes de ser Abril, já existia esta ponte com a realidade atual, com a questão de como é que tu analisas o outro. Qual é para ti o ponto-chave da análise deste texto? É conhecer, tentar perceber que mulher seria esta, porque por trás da pessoa mais horrenda deste mundo há sempre um ser humano. Não na busca de uma desculpa, mas para tentarmos aprender alguma coisa com estas mensagens, com este percurso. E há uma coisa que é muito importante nesta peça de teatro, é pensar, afinal, o que é que está certo? São os meios ou os fins? Quem é que é mais criminoso? Se é uma mulher que alegadamente matou 33 inocentes, ou se é uma estrutura que, sob tortura, obriga uma mulher a confessar, sabe-se lá, até crimes que poderá não ter cometido, porque há factos históricos que a maior parte das pessoas, a partir do momento, na altura, em 1772, quando entravam na prisão, não mais de lá saíam, sim, a não ser que confessassem crimes que era preciso que fossem julgados e que alguém lhes desse a cara. Ela era um exemplo. Ela teria que ser um exemplo. Na ótica da Inquisição, não é? Exatamente. Houve muita necessidade da urgência de um julgamento onde a sentença já estava escrita. Portanto, quando Luísa chegou ao julgamento, a sentença estava pronta a ser dita. Era só um caminho. Sim. E depois foi terrível, não é? Porque ela foi torturada, foi exposta publicamente, foi arrastada nas ruas de Lisboa. Andou quilómetros com a forca ao pescoço, a ser queimada com ferro a ferver, com cães a morder, em chagas, foi exposta pelas várias ruas de Lisboa. Foi um calvário. Foi um calvário. Foram os vários passos do calvário, sim. E depois ainda teria que ficar pendurada na forca para exemplo do povo. Ok. E tu, durante este processo, durante o teu processo, tiveste mais compaixão ou chegaste a gostar da Luísa de Jesus? São momentos. Isso é que é interessante, é eu própria não saber. Há alturas em que eu quase percebo, quando estou a trabalhar cenas, em que vou a um passado. Porque eu pedi à Ruth para escrever na altura em que ela está na forca e depois temos um flashback de toda a sua vida, até voltarmos ao presente. E há alturas em que eu estou a trabalhar a cena, em momentos da vida dela, que eu quase sinto empatia por ela e penso, quem de nós, não sei, quem de nós, perante certas situações, por uma questão de sobrevivência, não faria alguma coisa?
para sobreviver, para não morrer. Mas essa é a boa questão para o público, não é? O público, acredito que é muito mais desafiante enquanto espectador, eu ficar na dúvida, agora gosto deste ser horrível, que repudio, mas que estou solidário com, não é? E quando nós andamos nesta hesitação, estamos muito mais agarrados, não é? E essa foi também a tua visão inicialmente? É sempre. Eu gosto muito de me pôr também do ponto de vista do público. Claro. Porque eu também adoro ir ver os meus colegas ao teatro e, nesse sentido, eu gosto de ser constantemente surpreendida, não dar uma coisa só. Tu, neste caso, encenas-te, interpretas e encenas. E estes dois papéis são papéis que tu fazes regularmente. Já encenaste muitas vezes, já escreveste, já preparaste, portanto, estás no fio condutor todo. Voltas sempre ao lugar do espectador? Sempre. E nesta peça, qual é que tu achas que é o dilema maior que a pessoa vai levar para casa? Eu penso que será... Provavelmente esta mulher teria que ser condenada, sim. Mas não desta forma. Seria preciso ser assim? E ajuda-nos a pensar na justiça, agora sim, na justiça corrente? Ajuda, porque há uma carta que Pina Manique recebe... ele sabe que Luísa está prestes a ser enforcada, ele recebe uma carta que o põe a pensar sobre quem é mais assassino. Sim. A justiça através dos seus meios, como foi o caso da Luísa, ou se aquilo que ela fez. E até que ponto é que, sim, ela não deveria continuar a ser presa e afastada da sociedade se fosse mesmo uma criminosa. E aí dada como exemplo na mesma. Dada na mesma como exemplo, ou massacrada e torturada e deixa Pina Manique no fim do espetáculo a pensar quem de nós foi pior. Sim, sim. E eu penso que isto é das frases mais importantes que perturba Pina Manique, porque estavas-me a falar do intendente Pina Manique, que na altura devia ter sido nomeado por Marquês de Pombal há coisa de 1 ano. Ok, era muito recente. Era muito recente, só que tinha uma grande pressão, porque a pressão era da Casa da Suplicação, que seria o suposto tribunal, mas quem estaria à frente da Casa da Suplicação era o cardeal Dom João Cosme da Cunha, Inquisidor-Geral. O que é que significa? O intendente Pina Manique estava de mãos atadas. O espetáculo começa com Pina Manique a tentar pedir um pouco mais de tempo para averiguar os factos. Eu penso que tudo isto tem a ver com o que nós estamos a passar nos dias de hoje. Claro. Não é? Do que tu me estavas a perguntar sobre a justiça nos dias de hoje. Nos últimos tempos, obviamente, quer dizer, uma pessoa que te veja agora vai estar a dizer estamos a revisitar esta situação, não é? Em todas as frentes. No que a justiça falha e no que o julgamento, a asta pública, não é? Porque temos fogueiras na mesma. E isto, para ti, acabou por ser mais entusiasmante, se calhar. Muito, muito entusiasmante. Há frases extraordinárias, porque Pina Manique pede, como advogado, na altura, mais uns dias para ler melhor e averiguar os factos, e o cardeal da Inquisição revolta-se, fica muito indignado, trata-o como se fosse um novato e diz: não espera o povo outra coisa desta casa que não uma rigorosa aplicação da justiça, e assim será. Porém, passamos de imediato à leitura da sentença proferida por este tribunal. Portanto, quando o julgamento começa, a sentença está pronta a ser lida. Tudo isto é para o público pensar. Eu, como espectador, eu gosto de sair de um espetáculo a pensar. O teatro, a arte, é um alimento. E as pessoas precisam de conversar sobre temas. Isto aconteceu no século XVIII, mas está a acontecer agora, vai continuar a acontecer, porque nós somos seres humanos e há pontos de vista. Sim, sim. Portanto, este é o meu mote, deixar as pessoas a pensar. Olha, e as pessoas, nesta fase concreta da nossa vida, nesta primavera de 2021, estão francamente diferentes do que estavam há 2 anos. Portanto, mesmo que todo o processo da justiça portuguesa tivesse sido em 2019, o público, se calhar, estava diferente. Não estava numa tensão tão grande, não estava numa angústia tão grande, em geral. Como é que tu esperas os teus espectadores? Como é que tu estás a antever? Eu sinto que alguns espectadores ficaram curiosos a pensar, mas porquê que a Maria Henrique escolheu um tema tão terrífico? Sim. Mas depois foram começando a perceber que é mais do que isso, porque é um caminho, não é sobre matar bebés. Claro.
Não é só sobre isso. O que eu espero dos meus espectadores é uma curiosidade sobre temas, sobre a nossa história, nossa e da humanidade, e que se questionem e que tenham abertura de horizontes para perceber os vários lados de um ser humano que ali está. Mas daquilo que tu viveste durante o confinamento, achas que as pessoas estão mais interiores e, portanto, com maior capacidade de analisar, porque já perceberam que nada é absoluto e que nada é para sempre e que nada é seguro, ou que estão mais à flor da pele porque não têm capacidade de segurança também, se calhar pelas mesmas razões? Está toda a gente muito com os nervos à flor da pele, em todas as áreas. Mesmo em áreas em que as pessoas não perderam o emprego, mesmo assim, tudo isto emocionalmente mexe muito com as pessoas têm os seus sentimentos à flor da pele. Provavelmente, alguns espectadores sairão daqui com os nervos ainda mais à flor da pele, mas eu penso que poderá ser uma boa catarse. Vamos apostar nisso? Sim. Já voltamos à Luísa de Jesus, eu agora queria ficar um bocadinho mais na Maria Henrique. No teu percurso, muito a experimentar todas as frentes, e ainda agora estávamos a falar nisso, não é? Tu tens sido tudo. E isso complementa-te. Eu li uma referência tua a uma mestra que te disse que eram as pedrinhas que iam juntando. Tu ainda estás em processo de pedrinhas para a Luísa de Jesus, presumo, não é? Estarás até ao fim. Estarei para sempre, sim. É isso que eu gosto, é saber que, a partir do momento em que um espetáculo estreia, eu gosto de manter uma partitura, que o público não nota que está lá, mas que existe e que parece tudo tão normal. Isso não significa que não existam pequenos pormenores que eu não vá burilando. Sim. Pequenos diamantes. O esqueleto está lá, mas tu depois vais Exatamente. compondo, não é? Compondo o movimento. É arte. Exatamente. E em ti é um acréscimo permanente. Agora, tu acrescentaste a ser encenadora, atriz, etc., uma outra faceta, ou várias outras facetas, mas durante o confinamento a poesia tomou aí uma parte grande de ti. Tu estiveste ao postigo a partilhar poesia com as pessoas no Instagram. Isso veio-te de eu preciso estar ativa, preciso de estar à frente de toda a gente e esta é a minha zona de conforto? Ou foi uma paixão? Foi o quê que te levou à poesia? É uma paixão. Não foi a minha necessidade de estar ativa porque nunca deixei de o estar. Porque tenho mesmo esta inquietude e estou sempre a fazer coisas. Eu gosto de palavras, do poder das palavras. Sempre gravei textos para a Antena 3. Pois. E 2? E para a Antena 2 também. Sim. Sempre adorei poesia, desde sempre. E foi pela brincadeira do postigo, que foi das palavras mais descobertas no Google este ano e em 2020, e pensei, é tudo ao postigo. Então, se eu adoro poesia e se eu faço isto para mim, e se as pessoas estão em casa a olhar para o Instagram à procura de coisas para ver, vou partilhar com elas, vou partilhar ao postigo uma coisa que eu já gostava de fazer. Como é que tu escolhes poesia? Escolhes pelo que te lembras, pelo teu mood do dia, hoje está-me a apetecer isto? Escolhes pelo que se está a passar lá fora? Como é que é o teu alinhamento da poesia? Não é tanto pelo que eu estou a sentir e como é que eu estou, é mais pelo lado de como estarão as pessoas e qual é a pertinência daquele dia. É alimento, portanto. É alimento para as pessoas, para que lhes faça sentido. Por exemplo, se foi o dia do beijo, se foi o dia da poesia, se é o dia da mulher, passar-lhes qualquer mensagem que possa ter a ver com o que nós estamos a passar, não por mim. E a Maria tem interferência alguma vez? Ou seja, se tu estás num dia mau, ou se estás desesperada com qualquer coisa que é dos outros, que se passa no mundo, mas queres dar esse grito, usas a poesia? Não tanto por mim, se eu quiser dar algum grito. Penso que se eu sentir que os espectadores precisam que através de mim passe alguma mensagem de grito. Sim. E tu usas-te, porque tu és uma mulher interveniente, és uma mulher ativa, tens opinião e queres mudar o mundo, quer dizer, à frente de nós todos. Sim, por isso eu te pergunto, as tuas causas e os teus momentos já não são tanto em função das pessoas, mas sim daquilo que tu lhes queres passar. E sim. Ok. E era aí que eu queria perceber quais são as tuas fontes, onde é que tu vais buscar o teu alimento da poesia para já. Eu sou muito boa ouvinte
E mesmo que eu vá só às compras, eu estou constantemente a ouvir as pessoas, naturalmente. Okay. És permeável. Sou muito, muito. Também me inspiro nelas como atriz, mas também nas suas inquietudes. E é nesse sentido que eu vou recolhendo essas emoções todas e pensando, a partir de tudo isto que eu tenho ouvido, eu vou tentar dar-lhes alguma coisa em troca. Guardas e depois traduzes. Traduzes, que bom. Então, já temos este fio condutor da poesia, eu gostava de ir à fotografia. Vamos à fotografia. Para quem não sabe, esta atriz, encenadora, este mulheraço de que nós temos estado a falar, tem uma outra ocupação, uma ocupação diferente. Ela põe-se lado a lado com mulheres de pernas abertas e basicamente fotografa partos. Isto é extraordinário. É fascinante, é lindo. Mas como é que começou? Eu não sei como é que começou. Sei que tu já fizeste alguns partos famosos, já, não é? Já. Ou seja, tu já contaste a experiência da Fernanda Serrano, sim. Mas a maneira como tu começaste foi, um dia percebeste por alguns amigos que tinham umas fotografias péssimas porque o pai estava nervoso ou não? Isto rapidamente, é um processo que tem a ver com o facto de eu ser atriz. Tudo o que eu faço vem de eu ser atriz. Eu sou fascinada pela fotografia, porque a fotografia são pequenos frames, pedaços da vida irrepetíveis, que eu tento transportar para o teatro, que eu olho para alguém a passar na rua e guardo para mim como atriz. Nesse sentido, quando eu gosto de uma coisa, vou estudar sobre ela. Fui tirar um curso de fotografia, com as áreas todas. E depois, sempre gostei de fotografar pessoas, olhos e mãos. E comecei a pensar, a fotografia guarda momentos irrepetíveis. O que é mais irrepetível que os milésimos de segundo do nascimento de um ser humano, que hoje em dia, com as tecnologias, existe uma pressão tão grande no pai de fotografa, filma, está com a mãe, publica e depois não está com a mulher, não vê o filho, não tira nada de jeito. E eu pensei, é uma mistura do que eu adoro fazer com o poder dar às pessoas um momento que lhes fica para o resto da vida. Coisa incrível. E como é que tu começaste a fazer isso? Ou seja, insinuaste às pessoas, disseste, olha, eu... abri uma página para o seu momento mais íntimo. Abri uma página na internet com algumas fotografias a apresentar o meu trabalho. Depois fiz algumas fotografias de alguns colegas meus e perguntei se, não mostrando a cara, se eu podia mostrar o meu trabalho. E assim foi sendo conhecido. E as pessoas hoje em dia abordam-te para isto, pessoas que não conheçam, ou seja, clientes, comuns. Sim. Eu estou grávida e penso, eu quero que a Maria Henrique venha fotografar. Sim, constantemente. Agora parou por causa da pandemia, claro está, não é? Entrar. Mas aprendeste a existir num mundo que te tem que ignorar para tu poderes existir bem. Ao contrário da atriz. Se eu fizer um bom trabalho, significa que ninguém viu que eu estava ali. Exatamente. Porque uma sala de partos... Isso é um desafio interior para ti, ou não? É. Porque ninguém pode dar por ti. O desafio é nem repararem que eu estava lá. Claro. E quando estás no ato, quando estás a fotografar um parto, dás-te com uma equipa clínica que tem que te permitir e que tu tens que não perturbar, claro. Não é? E depois com a relação da mãe e do pai, ou de quem esteja, ou das mães, da criança a nascer, pode haver problemas. Já assististe a partos em que houvesse problemas? Já. Ajudei. Foi? Ajudei através da minha energia e da própria câmara. Ok. Pacificaste? Sim. Já existiram pequenos momentos difíceis numa cesariana, onde eu comecei a sentir que a mãe estava a perceber que alguma coisa não estava bem e eu, de uma forma muito subtil, pus a cara fora da câmara, fiz-lhe um sorriso e fotografei-a e ela distraiu-se e o médico reagiu. Já consegui impedir que um pai, um homem de 1,90 m, desmaiasse, se esborrachasse no chão da sala de partos, porque estava a dar força à mulher e eu, entretanto, meti a máquina fotográfica por baixo e tirei-lhe uma fotografia e ele mudou de energia. Essas pequenas subtilezas ao ponto de criar... Começas a ser uma peça fundamental para as equipas clínicas. Eles vão começar a querer-te. Ao ponto de, a dada altura, um grande cirurgião, no fim, olhar para mim e fazer assim. Porquê? Porque estava o pezinho do bebê debaixo da luz, mesmo a arrebentar a bolsa. E foi um momento tão mágico, foi o próprio cirurgião, sabendo que eu ia guardar a distância de segurança, para eu apanhar aquele frame. Isso é incrível. É. E é um privilégio, não é, Maria? Porque estás a receber a vida em primeira mão. É mágico, é mágico. Eu vejo coisas
que mais ninguém vê. Os médicos não veem, os enfermeiros não veem, os auxiliares não veem, os pais não conseguem ver. Claro. Só e a criança não se lembrará. Não se lembrará. Mas agora sim, agora porque sim. tem a tua imagem. Então, tu já disseste aqui hoje que era tudo em função da atriz, ou seja, tu vais buscar as peles todas, as coisas todas das pessoas da rua para a atriz. Não é por isso uma opção. A força que ganha a fotografia na tua vida e estes momentos que tu estás a contar, alguma vez tu pensas, se tudo correr mal, venho para este lado? Não é uma alternativa? Não, foi por gosto mesmo. É como se fosse um complemento do que eu gosto de fazer, de captar esses milésimos de segundo da vida a quem muita gente às vezes não dá valor. E por isso vais continuar a fazer vários? Sim. Portanto, não será uma segunda opção, não será uma segunda profissão. O ser atriz era o que tu querias ser quando fosses grande? É a tua coisa desde pequenina? É muito engraçado porque eu nem sequer pensei o que é que eu vou querer ser quando eu for grande. Naturalmente aconteceu. Foste sendo, sim. Nunca pensei noutra coisa. Ok. E sentes falta de alguma coisa nestas tuas complementaridades? Ou seja, nas outras coisas que tu és e que vão dar à atriz? Há aqui uma coisa qualquer que tu gostava... Marceneiro? Não? Padeiro? Nunca se sabe, porque eu sou aquilo que se chama Olivia Patroa ou Olivia Costureira. Sim. Portanto, és o que tiver que ser. Eu sou o que tiver que ser e gosto de aprender um bocadinho sobre tudo o que me rodeia para saber sobre o que é que estamos a falar. Mas então vamos lá ao contrário. Há alguma coisa que te apetecesse ser que tu ainda não tenhas sido? Não estou a ver. Ok. Se me apetecer ser alguma coisa, eu se calhar vou arregaçar mangas. Sim. Estás em aberto. Sim. O que me leva, e nós já estamos quase no final do tempo, há bocadinho perdi ali uma ponta na poesia, que é, falámos da poesia que tu partilhas com os outros, das tuas fontes de poesia, e tu a escrever, porque tu escreves. E escreves poesia para a gaveta ou escreves poesia para partilhar? Para já está guardada para mim. Não sinto que tenha qualidade suficiente. Depois de eu conhecer os poetas que conheço, teria vergonha em mostrar os meus escritos. Porque... para já estão na gaveta. Mas, quer dizer, mas não é um princípio, porque senão não serias atriz, porque havia atrizes extraordinárias há 30 anos e, portanto, tu não... Mas não são textos que eu escrevi. Ok. É porque, ao conhecer mestres da escrita tão grandes, penso, por amor de Deus, como é que eu posso mostrar a alguém umas coisas que eu escrevi neste momento? Sim. Eu acho que é bom mantermos sempre... as hierarquias e onde é que cada pessoa está. E eu tenho muito bem noção de onde é que estou. É uma humildade da tua parte que é muito bonita. Eu tenho que ter noção de onde é que estou. Oh Maria, quando falávamos da tua, até da interação com as redes e da tua postura cívica, da tua postura de causas, há uma outra faceta que tu mostras muitas vezes, que é o apoio a causas sociais, especificamente através da Casa do Artista ou da Mansarda, à causa de tu própria daqui a 40 anos, à causa de para onde vão os artistas quando as luzes se apagam, não é? Isso é uma coisa que te preocupa ou só que te anima em melhorar? Eu acho que as duas coisas. Só me começou a preocupar há muito pouco tempo. Mas não foi por isso, porque eu já antes pensava em alertar as pessoas, porque todos nós vamos chegar à velhice. Se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Portanto, eu penso que nós vivemos tempos tão rápidos que as pessoas pensam no aqui, no agora e no já foi, o que é que eu consegui. Sim. É tudo muito rápido e às vezes vão na rua... E umbilical também. É, umbilical. Eu, e olhar para o chão e no telemóvel. E têm que pensar que fazem parte de um todo, de uma sociedade, e quanto mais ajudarem os outros, mais estão a ser ajudados. Sim. Portanto, isso eu já fazia. Sim. São as duas coisas. Continuarei a preocupar-me com os mais velhos, que eu penso que a nossa sociedade não os acarinha bastante. E já fiz parte da direção da Casa do Artista, agora não, mas continuo muito, muito presente. E penso que as pessoas têm que olhar para o lado, olhar para quem está ao seu lado. Tu veste a envelhecer para um projeto daqueles, a Casa do Artista ou outro? Mas completamente. Sim. Veste a conviver com os teus pares. Sim. Quando já não estás... Aliás, porque na Casa do Artista e nos projetos que tentam ser esse caminho, continua a haver palco e continua a haver trabalho, não é? Portanto, há essa felicidade que se mantém até ao fim. Haja saúde e capacidade e forma de raciocínio
para que a criatividade, como por exemplo na casa do artista e na mansarda virá a estar, pessoas que às vezes por um pequeno problema de saúde ou de mobilidade estão ali, mas temporariamente mas que o seu cérebro está maravilhoso e podem continuar a ser estimuladas, portanto... E podem estimular os outros também, não é? Exatamente. Olha, temos mesmo que acabar. Duas coisas que eu gostava de te perguntar. Uma é onde é que ficou não, neste momento tu tens um delicioso sentido de humor e já o usaste muito em programas de humor, ou seja, em tudo, em televisão, em teatro, é parte integrante de ti. Quando trabalhas uma peça como esta, o que é que fazes ao humor? Ficas com humor negro a olhar para o texto? Não, eu gosto de sair da sala de ensaios e volto à Maria bem disposta e brincalhona. Tiras a exatamente. Chego à sala de ensaios, ou quando tenho que trabalhar, neste caso esta personagem Luísa, e entro. Acho que é importante para a nossa sanidade mental conseguirmos ligar e desligar. Sim. E tu consegues fazer isso? Tens esse interruptor bem afinado? Tenho. Mas tens saudades do humor? Tenho, muitas saudades. E planos? E planos, bastantes. Eu gosto muito de... Tenho um texto que gostaria de fazer a seguir à Luísa, para o ano, de comédia desbragada. E o monólogo que eu fiz anterior era uma comédia. Sim, o Farrusco, o Telefone e eu. Que era eu e as 16 personagens. Era uma comédia. Eu sinto necessidade de ir mudando de registros, porque gosto de estimular esta versatilidade em mim. Claro. Mas a comédia está cá, faz parte. Vai voltar. E é o que eu sou. Porque acho que o rir é a forma mais inteligente de sabermos lidar connosco e com os nossos problemas. E é provavelmente um dos melhores conselhos que podemos dar aos outros, não é? Deitar fora, tirar o pipo rindo. Exatamente. Para já, e temos que terminar, vamos atrair esta gente para vir ter contigo ao Teatro Estúdio, ao Teatro da Trindade, nos horários que vão ser diferentes, não é? Porque tu vais estar de manhã nos primeiros fins de semana de maio, depois vais regularizar de quarta a domingo, mas são sempre horários que vale a pena confirmar, até porque em pandemia não sabemos e temos que ir vendo. E é fácil, através da internet, é muito fácil confirmar os horários. Em princípio será de quarta a domingo às 7, talvez aos fins de semana às 11h30 da manhã, pelo menos o primeiro fim de semana está marcado, mas eu queria aproveitar para dizer para não terem medo de vir. Era isso que eu te ia dizer, porque tirar o pipo também implica vir descontraído. Porquê? Porque os teatros são, honestamente, os sítios mais seguros. Eu vim como espectador a ver o Ricardo III e cumpri todo um protocolo de desinfecção de mãos, de máscara, de ter cuidado no fim do espetáculo até para sair ordeiramente, uma fila de cada vez, a distância entre cadeiras. Portanto, existe tanto cuidado que não há de toda razão para não virem alimentar-se com cultura. Seja no teatro, na dança, às vezes é mais perigoso estar num jardim ou num supermercado. Sim. Que me preocupa bastante. Desprotegido, porque aqui tens muita gente, tens toda uma equipa, visível e invisível, a cuidar de ti. Exatamente. Da tua segurança, tua espectador, não é? E, portanto, é seguro vir. É completamente seguro. Ataca esta câmara e diz lá às pessoas que nos estão a ver porque é que elas não podem perder a Luísa de Jesus. Eu penso que não podem perder a Luísa de Jesus. Em primeiro lugar, não se assustem, porque isto não é só mortes. É sobre a vida. Ok? Por isso não fiquem assustados a achar que será um dramalhão. E depois, saiam de casa. Estão a precisar. Alimentem-se. A cultura é vida. Faz-nos pensar. E as pessoas estão a precisar de pensar noutras coisas. Depois, o espetáculo tem 1 hora. É rápido. Tem vários registros. Não há nada a temer. E eu cá estarei. E ela cá estará para vos acolher a melhor balança entre loucura e responsabilidade, diria eu. Achas que é uma boa descrição para ti? Acho mesmo. Mas mesmo. Pronto, podes fazer uma t-shirt. Sim. Como balança, loucura, responsabilidade, sou eu, o maior equilíbrio que há. Maria Henrique, connosco, sempre aqui neste podcast. Podem cortá-lo aos bocadinhos, podem postá-lo, podem partilhá-lo. Inequivocamente, partilhem-no, usufruam dele, mas usufruam da Maria em cena aqui no Trindade. Obrigada. Obrigada, Margarida. Obrigada.